Fala, pessoal do canal Geografia, professor Jean Azevedo, hoje aqui, cara, numa novidade, né? Faz tempo que a gente não tem aí uma conversa aí com profissionais que vão congregar aí aos seus estudos. E hoje, cara, tô até assim, né, com medo, né, do que eu vou falar, porque o cara é especialista em elaboração de projetos. Ah, mas que tipo de projeto, Jean? Projeto de vida? Não, projeto na faculdade de TCC. Sei que muitos aqui estão na faculdade, estão aí prestando concurso público, estudando pelo canal, logo vai estar nessa etapa de elaboração de projeto. E eu trouxe aqui um cara que manja muito, uma das maiores assumidades aí na internet de elaboração de trabalho de conclusão de curso. Ele é geógrafo, estudou lá na Unesp de Rio Claro, né, como eu, fez mestrado em engenharia urbana pela UFSCar e hoje é professor de umas universidades aí mais bambambãs aqui do interior de São Paulo, a Unifran, na cidade de Franca, capital do calçado masculino. Ó, toca que isso é importante para geografia, hein? Eu falo com o professor Max. E aí, professor? E aí, Jean, tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Então, tá bom. O que é isso? Falou muita coisa aí, não é tudo isso não, viu, gente? Mas hoje a gente vai tentar conversar um pouco aí, então, sobre o TCC, nesse canal aí do professor Jean, que eu já acompanho há bastante tempo, geógrafo, importante falar aí do calçado de Franca, né? E o meu TCC, inclusive, foi sobre as crises do calçado na cidade de Franca. Então, são os dois assuntos, juntamos a geografia com o projeto aí de TCC. A ideia é que o professor hoje desenvolva um projeto para vocês de uma forma bem sintética, bem já para você aplicar. Aí você vai ver, cara, fazer um projeto tem cada etapa você tem que obedecer regras, diretrizes e ter a famosa ABNT, né? Que eu lembro na época que eu fui fazer meu TCC, nossa, eu odiava fazer a ABNT. Aí conversando com o professor Max, ele falou: "Nossa, não precisa fazer tudo isso, é mais fácil fazer assim, é mais fácil". O cara manja muito. E aí, bola para frente, já pode conversar com o pessoal. Opa, beleza. Vou começar então por isso que você falou aí da BNT, Jean. A BNT é um processo que, às vezes, o aluno nem começou a pensar no trabalho dele, no projeto, já está preocupado com a BNT. Então, esse é um dos erros mais comuns que os alunos têm de modo geral, é essa questão relacionada à BNT. Por quê? Porque a BNT ela tem que ser pensada no seu devido momento. Mais ou menos você está construindo uma casa e está pensando lá no telhado dela, certo? Então, a preocupação, né, aquela ansiedade, deixa a BNT para o seu momento. Então, pensando em TCC, ou iniciação científica, ou alguém que já terminou aí, está numa pós-graduação, no mestrado, tudo mais. Existe um processo inicial que é dentro disso que você falou, é um projeto. Sempre gosto de pensar o TCC como uma questão de uma casa, sabe? A gente acabou de falar do telhado, é importante entender assim, pensa que é um projeto de engenharia, um projeto de arquitetura, você precisa ter o projeto, a sua planta base. E essa planta base parte de um projeto. Então, nesse projeto, você precisa delimitar a sua questão do seu tema. Sempre digo assim, a escolha do tema dentro da faculdade, né? Você lembra quantas disciplinas você teve dentro do curso? Você se relacionar, você precisa escolher alguém que você gosta. Porque, às vezes, o aluno escolhe porque o professor dele indicou que ele precisava fazer aquilo, ou então ele está escolhendo um tema porque o amigo já escreveu, ou porque ele acha que aquele tema é mais relevante, ou tem uma bibliografia mais fácil de encontrar. Isso é batata para dar errado. Então, o tema é uma palavra-chave. Quer escolher um tema dentro da faculdade? Escolha um tema que você goste, que você tenha afinidade, que você tenha identidade. Isso é primordial, porque a chance de dar certo é muito maior. Então, você vai ter que se relacionar com esse TCC no mínimo um ano. Hoje eu faço mestrado aqui na Unesp de Rio Preto e eu tive muita dificuldade também de encontrar o tema. Primeiro, 2 anos apenas, né? Então é um tempo muito curto que você tem para delimitar um tema e já para partir para o desenvolvimento. Porque o pré-projeto, que eu acho que é interessante você falar também, questão do pré-projeto, ele ainda precisa ser muito lapidado, né? Para você chegar no tema que você vai trabalhar. E eu tive muita dificuldade, eu consegui somente fechar mesmo o tema no último ano agora do mestrado, porque estava muito aberto, e aí sempre, vamos fechar.
Acho que isso é importante também falar da questão do pré-projeto. Exatamente. Então, assim, a escolha do tema ela é fundamental. Só que, por exemplo, vamos pensar num tema aí bem atual, pensar em geografia também, vamos falar mobilidade urbana, por exemplo. É um tema muito geral, né? Mas é disso que você gosta, você viu uma tese. Mas o que você quer falar dentro da mobilidade urbana? Você quer falar do trânsito, você quer falar da ciclovia, você quer falar de acidente, de políticas públicas. Então, N questões. Então, é o momento de afunilar, de recortar. E é por isso que a gente tem que fazer perguntas sobre o tema. Então, vou te indicar aqui algumas perguntas que você faz. O que você quer saber? Como é feita essa mobilidade urbana? Por que eu tenho problemas de mobilidade urbana? Quanto custa? Então, perguntas iniciais que vão te levar ao recorte, ao afunilamento. Então, o tema ele é geral, pode escolher a mobilidade urbana, mas você precisa de um recorte dentro do tema. Então, isso aí é uma outra coisa importante. Quando o aluno pensa no tema, às vezes ele desiste do tema porque o colega está fazendo o mesmo tema na sala de aula. Isso é besteira, porque o tema diz pouco. O que importa é o recorte, é a qualificação do seu tema. Então, para dar qualidade, você precisa fazer perguntas sobre ele. É o momento que você recorta. Então, escolha um tema e faça um recorte. Esse é o início do projeto. Certo? É quando você qualifica. Então, a minha mobilidade urbana, onde, quando? Pô, função fundamental aí, Jean, é ter uma questão de espaço-tempo. Então, mobilidade urbana, onde? Em Rio Preto. Quando? No século XXI. Olha aí, eu já delimitei muito o tema. Não é mais mobilidade urbana. Aí eu vou entendendo o que vai acontecendo. Então, você precisa escolher algo que você goste e conseguir fazer esse recorte, essa qualificação. Que a gente chamaria isso de pergunta de pesquisa, problemática, né? Pode delimitar. No mestrado, né, eu percebo que uma das principais discussões, e isso é a mesma coisa na graduação, é a questão da metodologia. Né? Também, além do tema, é outra pedra no sapato para o aluno. Ele tem dificuldade do que é pesquisa qualitativa, quantitativa, quali-quanti, né? Que hoje... Exploratória. Eu percebo que o pessoal das ciências humanas, então o pessoal que cursa direito aqui, que assiste às aulas do canal, que presta concurso público, tem sempre essa questão do quali-quanti. Hoje se levanta muito dessa bandeira e eu queria que você falasse um pouco a questão da metodologia. E é interessante pensar por que a metodologia ela passa a ser tão complicada esse método. Por quê? Porque não existe um caminho pronto. Então, o fulano de tal fez uma pesquisa e a dele foi qualitativa. A dele foi pesquisa com embasamento exploratório, foi pesquisa de laboratório. Então, vai depender muito do tema e do recorte que você dá. Por que a metodologia é difícil? Porque ela tem que ser aplicada baseado no recorte que você deu ao seu tema. Não é todo o tema de mobilidade urbana que vai ser qualitativo ou quantitativo. Então, a questão do quali, do quanti, do exploratório, do laboratorial, do experimental, né, da pesquisa de campo, do método fenomenológico. Então, as estruturas todas vamos voltar aqui na questão do materialismo dialético também, que é uma estrutura metodológica. Então, essa classificação de método, inicialmente, ela não é muito importante. Porque, às vezes, o aluno ele já está fazendo um método e ele só não deu um nome para isso. Aí, quando fala o nome, nossa senhora, o que é isso? Então, é muito importante, assim, pensar no TCC como uma viagem, certo? E o que é o método? É o passo a passo. Vamos imaginar, então, Jean, né, que o Brasil aí vai ser campeão, né, dessa Copa do Mundo aí, se Deus quiser, vai dar certo. E aí você vai programar sua viagem para ir para lá, certo? Para ver a final da Copa. Então você vai precisar ver seu passaporte, você vai precisar comprar passagens, todo esse processo de viagem. E isso é diferente, por exemplo, para quem já se programou há um ano atrás. Isso é diferente para quem já mora lá na Rússia, por exemplo. Então o que é isso? A sua metodologia são as suas necessidades baseadas no destino que você escolheu. E esse destino vai depender do recorte que você mostrou. Esse é o caminho metodológico. Então, qual que é a melhor metodologia? É aquela que te leva ao destino. Mais ou menos assim, de Franca a Rio Preto, nós estamos falando aí de uma distância do quê? 250 quilômetros? 300 quilômetros? Isso. Mais ou menos isso. Dá para ir de avião? Você acha que dá para ir de avião de Franca para Rio Preto? Aeroporto aí? Até que dá, né? Até que dá. Em Franca, o aeroporto só para voo fretado. Para voo comercial está parado. Em Rio Preto já é internacional. Já está internacional, então. Mas não é a terra do calçado, né? Não é a terra do calçado. Isso é a terra do Então, mas aí já fica a reclamação aqui, porque em Franca faz tempo que esse aeroporto tem que sair do papel. Mas a questão é a seguinte, dá para ir, mas
o custo, o trabalho que eu vou ter, o tempo que eu vou ter, é mais rápido eu ir de carro, certo? Mas eu não tenho carro, tem jeito de ir de carona, tem jeito de eu ir de ônibus. Então, essa é a questão. Qual que é o melhor caminho para que você chegue no seu destino? Você tem que ver, muitas vezes, o aluno fala assim, eu quero fazer uma pesquisa de embasamento lá em Cuiabá. Ótimo. Você tem tempo, você tem recurso, a sua pesquisa, o seu programa vai pagar isso para você? Então, a metodologia tem que encaixar dentro do seu recorte das possibilidades que você tem. Então, pense que hoje você vai começar uma viagem que você tem um destino para chegar lá. Você pode demorar mais, você tem algumas alternativas, mas o bom método é aquele que se encaixa no destino, se encaixa no objetivo do destino que você quer. Isso vai depender muito daquele recorte inicial que você fez no tema. E aí, pessoal, você viu como o cara é bom? Né? De uma forma bem didática, ele explicou metodologia que muitas vezes na universidade o professor apresenta aquele monte de livros e você não consegue encontrar o caminho metodológico aí para o seu trabalho. Uma coisa também, né, que eu percebo dentro da universidade, e até discutindo com alguns alunos aqui no YouTube, é a questão da bendita revisão bibliográfica, né? E como passar isso na introdução. Então, ele sabe, nossa, professor, eu tenho livro, eu tenho artigo na internet, eu tenho revista, né, que eu posso pegar algum assunto também. O que é melhor para a construção da introdução? Eu acho que isso também é uma dúvida grande dos alunos aí, porque eles falam assim, nossa, eu tenho que ler tudo isso de livro para escrever, né? Eu tenho esse milhões de artigos, onde encontrar esses artigos? Eu posso usar a Wikipedia? É uma das principais dúvidas, é a bendita enciclopédia que nós temos hoje na internet. Certo. Então, já é uma coisa interessante sobre isso, é a questão seguinte. Falou revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, ela é considerada, ela tem um nome um pouquinho diferente, que seria a discussão teórica. Então, discussão teórica. E discussão, já, nós estamos aqui dialogando, e o diálogo é sempre uma discussão. O que é o diálogo? Né? É um embate de ideias, é uma conversa. Então, não tem jeito de fazer uma conversa de um só, não seria um monólogo, certo? Então, eu costumo dizer, e isso ajuda muito de modo geral, é a questão da discussão teórica. Pensa na revisão bibliográfica como uma discussão teórica. Então, você precisa colocar 2, 3, 4, 5 autores para fazer a discussão de determinado tema, certo? Então, o que é muito interessante é que você seja o narrador dessa história, certo? É como se você estivesse contando uma história. Imagina a seguinte situação. Aconteceu, ontem eu vivenciei uma situação dentro do supermercado, por exemplo, 5 pessoas estavam conversando e agora eu vou contar essa história para você. Então, já, fulano de tal disse que estava acontecendo isso. Já a senhora falou determinada coisa. Aquele outro senhor concordou com ela. Então, eu estou te contando uma história que aconteceu entre terceiros. Isso é o pensamento da discussão teórica. Então, você tem que colocar histórias de outras pessoas para debater determinado tema. Então, você vai determinar o seu primeiro capítulo, o seu segundo capítulo, e colocar autores dentro dessa história. Aí você me pergunta, como fazer esse processo com quantos autores eu devo colocar? Não existe um número padrão. Existe um processo seguinte. É realizado, claro, nesse ponto que você colocou, está claro que é uma discussão? É isso. É uma discussão ou é um concordando com o outro o tempo todo? Isso não é uma discussão. Então, precisa ter um embate de ideias. Quando isso ficar configurado no seu capítulo, certo? Você conseguiu chegar na discussão. Às vezes foram 3 autores, às vezes foram 6, às vezes foram 7. Então, não tem um número mínimo. Mas eu sempre indico, no mínimo, 3 autores por capítulo. No mínimo, você tem uns 3 autores por capítulo. E aí, voltando na questão da introdução que você falou, a introdução, ela deve ser o processo final do seu trabalho, e não o começo. Depois que você desenvolveu os seus capítulos, certo? Você viu o embasamento teórico que você teve, aí fica mais fácil de fazer a introdução. Não comece a fazer a introdução ou o resumo do seu trabalho, certo? Porque você precisa ter desenvolvido. Você introduz algo, por exemplo, o trailer do filme, costuma chamar a introdução de ser o trailer do seu filme. Você faz o trailer depois que o filme está pronto, certo? Você chega, quais são os melhores momentos daquilo para que você instigue o leitor a ler o seu trabalho. Então isso é fundamental. Faça o seu trabalho para depois você fazer o trailer dele. A introdução
é o tema do seu TCC. E aí, pessoal, viu que o professor Max é muito bom, ele fez um recorte aí, cara, sensacional com vocês sobre a elaboração de um projeto. Não era nem a conversa inicial, olha, ele entregou para você aí o início de uma discussão que você pode aprofundar. Pô, eu falei, cara, ele é muito bom e ele tem uma plataforma de ensino que chama conquisteabanca.com, que vai te auxiliar e auxiliar muito na elaboração do seu projeto. Então, ó, se você gostou da conversa dele, dá uma olhadinha ali, ó, na descrição tem o link, só clicar, vai ser direcionado lá. Procure ele nas redes sociais para te ajudar, para te auxiliar na elaboração do projeto. Porque muitas vezes na universidade, sala grande, professor abarrotado de coisa, não tem como ele te auxiliar 100% aí do seu tempo. E na plataforma, é diferente. Ela se adequa ao seu tempo que você tem livre e também, qualquer dúvida, ó, só mandar uma questãozinha que ele vai estar lá disponível para você. Ô, Jean, show de bola, meu amigo. Então, estou à disposição sempre que você quiser a gente conversar sobre outras dificuldades do TCC ou de metodologia. É um assunto que eu trabalho diariamente e gosto demais. É um prazer aqui conversar com você, poder aqui conversar com o pessoal inscrito aqui no seu canal e falo um pouco do Conquista Banca. O Conquista Banca é uma plataforma que atende a questão de orientação personalizada, que realiza junto com os alunos aí processos e projetos ligados ao seu TCC e à metodologia. Então, conquistabanca.com.br, tem o site lá, você pode dar uma olhada e todas as suas questões ligadas às dificuldades de TCC, metodologia, referencial bibliográfico, nós estamos lá para te ajudar, ok? Então, agradeço a nossa conversa aqui, Jean. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Um abraço a todo mundo aí inscrito no seu canal. Esse canal que é o canal da Geografia no Brasil. Ó, muito obrigado. Olha a responsabilidade, né? O canal da Geografia. A gente está lutando para isso. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado. Ó, curta, se inscreva no canal e também, ó, procure aqui no YouTube, também tem o canal Conquiste a Banca. Não perca a oportunidade também de ter contato aí com os vídeos postados aí na plataforma do YouTube. Então, ó, para cima deles, tamo junto, abraços.